Olá! Na aula de contabilidade de hoje, vamos falar sobre os regimes de contabilização. Então vamos lá. Na apuração do lucro, existem duas formas, dois regimes que se utilizam. Então, é o regime de competência ou o regime de caixa. Então, isso é para a apuração do lucro. Por quê? Para a contabilização dos fatos contábeis, qual que é a regra? É o regime de competência. Então, toda vez que for contabilizar razonamente essas coisas, a regra é o regime de competência. O regime de caixa ou o regime de competência é utilizado, nesse caso específico que nós vamos trabalhar aqui, para a apuração do lucro, para fins de tributação. Então, vamos entender primeiro o regime de caixa. Ele é exceção, são pouquíssimas empresas que podem utilizar, mas é importante saber. Então, ou a empresa utiliza o regime de caixa ou de competência. A grande maioria delas utiliza o de competência. Para contabilizar, a gente vai trabalhar com a competência por causa do princípio de competência. Aqui é para efeito de apuração de lucro. Então, vamos ver o regime de caixa. A despesa ela é reconhecida quando a empresa efetua um pagamento. Então, para o regime de caixa tem que ter saída de dinheiro para ser uma despesa. E para ser uma receita, tem que ter entrada de dinheiro. A receita é reconhecida quando a empresa recebe dinheiro. Por exemplo, se a empresa vende em maio, mas recebe em junho, essa receita se refere ao mês de junho, porque foi o mês que o dinheiro entrou, para fins do regime de caixa. Então, por exemplo, a despesa com energia elétrica. A despesa do mês de setembro a gente normalmente paga em outubro. Para o regime de caixa, vai ser uma despesa de outubro. Por quê? Foi em outubro que o dinheiro saiu do caixa. Então, o que interessa aqui é a entrada e saída de dinheiro. Então, vamos ver um exemplo. Aqui, vendas em maio com recebimento em junho. Venda em maio com recebimento em maio, despesa de maio paga em junho, despesa de maio paga em maio. Vamos ver um por um. Receitas primeiro. Então, receita aí é 1 e o 2. Vamos ver a receita. Venda em maio com recebimento em junho. Eu estou querendo saber as receitas de maio. Então, em maio, entrou dinheiro? Não, o recebimento foi em junho. Então, entrou dinheiro em maio? Não. Então, eu não vou considerar como receita de maio no regime de caixa. Então, vamos lá. Venda em maio com recebimento em maio. Me interessa essas duas últimas aqui. Recebimento em maio. Então, o recebimento foi em maio. Houve entrada de 20 mil em maio, e eu estou querendo maio. Então, em maio, houve uma receita de 20 mil somente. Então, o total das receitas, 20 mil. Vamos ver a despesa. Despesa de maio paga em junho. Quanto que foi paga? Em junho. Eu estou pedindo maio. Então, houve saída de dinheiro em maio? Para esse item aqui, 5 mil? Não. Houve em junho, porque foi pago em junho. Me interessa aqui a palavra paga. Ou recebida. Aqui, Então, paga em junho. É maio? Não, nós estamos olhando maio. 4. Despesa de maio, paga em maio. Me interessa é o paga em maio. Quanto que foi pago? 4 mil quando? Maio. Eu quero maio. O pagamento foi em maio. Então, o total das despesas de maio, 4 mil. Qual foi o resultado da empresa? Foi lucro ou prejuízo? Em maio. Meu foco aqui é maio. Então, resultado de maio, 20 mil da receita, menos 4 mil da despesa, um lucro de 16 mil. Então, se a empresa estivesse apurando o lucro dela com base no regime de caixa, teria um lucro de 16 mil em maio. Eu não estou focando junho, estou focando maio para facilitar. Nós temos que pegar um mês aqui para poder ficar mais fácil de entender. Então, nós pegamos maio. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente até você entender. Eu vou falar agora do regime de competência, mas lá na frente eu vou pegar um outro exemplo e fazer pelo regime de caixa e competência. Então vamos para o regime de competência primeiro agora, para a gente aprender. Depois a gente faz um outro exemplo envolvendo os dois. Então vamos lá, no regime de competência. Qual que é a regra? A despesa é reconhecida quando da ocorrência do seu fato gerador, independente da saída de dinheiro. O que significa isso? Você lembra daquela conta de luz de maio paga em junho? De que mês que é a conta de luz? Maio. Então, vai ser a despesa de maio. Mas foi paga em junho. Não interessa. A despesa é de maio. Então, o fato gerador da despesa ocorreu quando? Em maio.
utilizou-se a luz em maio, a energia elétrica em maio. Venda de maio paga em junho. Então é o caso da receita. A receita é reconhecida quando da ocorrência do seu fato gerador. Mesma coisa, independente da entrada de dinheiro. Se foi recebido aqui no caso da receita ou se foi pago no caso da despesa, não nos interessa para o regime de competência. Interessa o fato gerador. Então, ó, venda em maio, recebida em junho. Quando que foi a venda? Maio. Então o fato gerador da receita é maio. Mas recebeu em junho. Aqui não interessa. Interessa quando, a que mês se refere a receita e a despesa. Salário do funcionário de outubro, pago em novembro, de quando que é a despesa? Sobre o regime de competência, outubro. Por quê? O funcionário trabalhou em outubro e fez uso ao salário de outubro. Então é assim que funciona. Vamos ver o exemplo, aquele mesmo exemplo que nós vimos anteriormente. Ó. Então vamos lá, receita. Então primeiro, venda em maio com recebimento em junho. Quando que ocorreu a venda? Em maio, olha lá. Então o que me interessa é quando ocorreu a venda. Então é 10 mil. Venda em maio com recebimento em maio. Ó, 20 mil. A venda ocorreu em maio. Então é receita de maio, todas duas. Porque todas as duas foram vendidas. A venda ocorreu em maio. Não me interessa aqui quando recebeu. Total de receitas de maio, 30 mil. Vamos ver a despesa? Me interessa é de quando que é a despesa. Então, ó. 3. Despesa de maio. Acabou, não vou nem ler o resto. É despesa de maio, 5 mil. 4. Despesa de maio. Então a despesa é de maio. Não quero saber quando que ela foi paga. Ela se refere a maio, regime de competência. Então 4 mil. Total das despesas de maio, 9 mil. Então, ó, resultado de maio, 30 mil de receita menos 9 mil de despesa, um lucro de 21 mil reais. Então, aqui o lucro foi de 21 mil reais. É isso que nos interessa aqui. Vamos ver um exemplo agora para os dois casos. O mesmo exemplo de novo, só que de novo agora nós vamos ver os dois casos. Ó, vamos ver esse exemplo grande aqui, 2. Ó. Não vamos ler ele todo agora, não. Vamos aos poucos. Vamos fazer primeiro pelo regime de caixa. Então, ó, receita. Então, a receita aqui vai ser o número 2, 4 e 5. Então, vamos direto para as receitas. 2. Receita realizada e não recebida. Para regime de caixa, eu preciso saber se ela foi recebida. Aqui está falando que ela não recebida. Então, nada de entrada de dinheiro. 4. Receita recebida antecipadamente. Para mim, não faz diferença se foi antecipadamente ou não foi. A receita foi recebida. Então, ó, 30 mil. Houve entrada de dinheiro. 5. Receita realizada e recebida. Então eu tampo o realizado ali, esqueço e leio assim, ó, receita recebida. Quanto? 20 mil. Houve entrada de dinheiro. Total de receitas, 50 mil reais. Vamos olhar a despesa. Ó, despesa incorrida e não paga. Eu vou esquecer o incorrido. Ó. Despesa não paga. Saiu dinheiro? Não. Então, 0. Não houve saída de dinheiro. 3. Despesas pagas antecipadamente. Antecipadamente aqui, para regime de caixa não faz diferença. Despesa paga. Então, saiu dinheiro? Saiu. Olha lá, houve saída de dinheiro. Vamos lá para o 6, que é a outra receita. Despesas incorridas e pagas. Eu tampo incorrida, despesas pagas. 5 mil. Houve saída de dinheiro? Houve. Então, total de despesas, 15 mil. Lucro, resultado, 50 mil menos 15, lucro de 35 mil. Gente, não entendeu o vídeo? Volta e assiste tudo de novo. Vai aos poucos. Para. Escuta eu falar do regime de caixa. Para. Pensa. Faz você no papel. Aí volta. Aí assiste o vídeo. De repente, para no vídeo, antes de eu colocar isso aqui, só com essa tela aqui, ó, e tenta resolver das duas formas. Regime de caixa e competência. Depois você assiste o vídeo para ver se você acertou. Interessante isso aí, essa forma de fazer. Então, ó. Vamos lá agora. O exemplo 2 sobre o regime de competência. Mesmo exemplo anterior. Que aí você pode fazer o exercício usando as duas formas e ver se você acertou. Então vamos lá, ó. Primeiro são as receitas. Então é a receita número 2. Receita realizada. A palavra realizada aqui, gente, para receita significa que ela aconteceu. Ocorreu o fato gerador. Então, se ocorreu o fato gerador, houve uma receita. Não quero saber se ela foi recebida ou não. Aqui, ó, 4. Receita recebida antecipadamente. Gente, se essa receita foi recebida antecipadamente, sinal que ela não ocorreu.
Isso vai virar uma dívida para a empresa que recebeu. Ela recebeu do cliente um dinheiro antecipado. No caso do regime de competência, isso vai virar o quê? Um adiantamento de cliente. Vai ficar uma obrigação lá no passivo. Então ela não ocorreu a receita, porque se ela foi antecipada. Aqui eu até escrevi aqui, ó, receita paga antecipadamente e não incorrida, nem precisava eu escrever incorrida. Só de estar escrito aqui, desculpa, cadê? Receita recebida antecipadamente, não é despesa não. Receita recebida antecipadamente, não é nem de pôr não realizada. Só eu colocar receita recebida antecipadamente, já fala que a receita não aconteceu. Ela não foi realizada, ela foi paga antecipado. Então vamos lá agora, ó. Agora a receita, cadê? Nós estamos 4, então vamos lá. Então é 0, não teve receita. 5, receita realizada. Me interessa se ela foi realizada. Foi, ela aconteceu. Então, 20 mil. Total de receita, 70 mil. Por quê? Me interessa se ela foi realizada. Falar que a receita foi realizada significa dizer que ela aconteceu. Falar que a despesa foi incorrida significa falar que ela aconteceu. Agora, toda despesa paga antecipadamente, ela não aconteceu. Então, ela não existe sob o enfoque do regime de competência. Toda receita recebida antecipadamente, ela não aconteceu, ela não foi realizada. Então, para o regime de competência, ela não existe ainda. Lembra disso. Então, vamos lá. Despesas. Despesas incorridas. Então, vai entrar. A despesa foi incorrida. Despesa paga antecipadamente. Se ela foi paga antecipadamente, ela não aconteceu, ela não existe ainda. Então, ó, não, a despesa não foi incorrida. Ali eu escrevi que não foi incorrida, mas não precisava de escrever. Pode ter uma prova que você vai fazer que não está escrito incorrida, só paga antecipadamente. Agora, 6, né? Despesa incorrida. A despesa foi incorrida. Para o regime de competência, eu vou considerar. Então, ó, total das despesas, 15 mil. Então, o resultado foi 70 menos 15 e um lucro de 55 mil reais. Gente, isso não é difícil. Assiste novamente, com calma, igual eu te falei. Deixa a hora que aparece só isso aqui, ó, e tenta resolver pelos 2 regimes. E vê se deu certo com o meu. Não deu? Assiste o vídeo de novo, entende? E tenta fazer novamente. Bom, obrigado, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência no meu canal e por assistir mais um vídeo. Espero que ele tenha ajudado vocês. Porque o objetivo aqui, gente, é ajudar aquele aluno que tem dificuldade em determinados assuntos. Eu faço o vídeo, ele pode assistir quantas vezes ele quiser. Espero que a explicação tenha sido uma explicação que tenha te ajudado. Muito obrigado.